Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos. Hoje é terça-feira, dia 1º de setembro. Veja agora os destaques de hoje. Teleentrega nada saborosa na região metropolitana. Criminosos agiam durante a entrega de comida, assaltavam casas e ainda eram violentos. O seguinte, vamos começar assim. Eu vou te largar dentro do porta-mala, amarrado, com as mãos amarradas. E o seguinte, eu vou te largar pelo Guaíba ali. Rio Grande do Sul alaranjado. Porto Alegre está fora do alto risco. Mas o mapa definitivo surpreendeu algumas regiões. A gente já te conta por quê. Volta às aulas em uma semana? Foi o que sugeriu o governo do estado em reunião com prefeituras e órgãos públicos. Qual será o próximo passo agora? É oficial. Governo anuncia parcelas de auxílio de R$ 300 até dezembro. Nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em R$ 300. E mais, ao vivo, vamos esclarecer dúvidas com o superintendente da Caixa Econômica Federal. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço e que vai até a 13h, já está no ar. Preste atenção nessa imagem. Em seguida, nós vamos falar de uma quadrilha que foi alvo de uma operação da Polícia Civil aqui em Porto Alegre e também na região metropolitana. O que eles faziam? Eles invadiam as casas quando os proprietários recebiam teleentregas. Ouça agora um dos áudios assustadores de um dos integrantes dessa quadrilha. Vai buscar, pois tô vendo com ele aqui já. Hein, já fica tranquilo aí, já fica esperto com o Éder aí que eu tenho uma baia ali na Batista de uma amiga minha pra te pegar. 3 TV, um Fiesta, mais os aparelhos. Quer dizer, eles sabiam o que tinha, né? Já estava toda a encomenda, tudo pronto, né? E ainda por cima faziam ameaças. Eram violentos. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes dessa operação que aconteceu hoje aqui na região metropolitana. E em seguida nós vamos falar também sobre o auxílio emergencial. Agora é oficial, valor de R$ 300 que vai até o mês de dezembro. Ao vivo, daqui a pouco, vamos conversar com o superintendente da Caixa Econômica Federal. Nós vamos ao rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com muita informação direto até 13h aqui para você no SBT. Até já. Já estamos de volta com a SBT Rio Grande e um dos assuntos importantes do dia de hoje é sobre o retorno às aulas. O governo do estado teve uma reunião agora de manhã com diversas instituições e há uma proposta de retorno já a partir, então, da segunda semana agora do mês de setembro. Vai ser escalonado até o mês de outubro. Lá no nosso Facebook, na nossa página oficial, tem um espaço para comentários e eu vejo aqui a opinião de muitos pais dizendo, olha, na minha opinião, o Jean Huguin fala, na minha opinião, não é o melhor momento. A Andressa Cook pode voltar, os meus não vão ir mesmo. Tem outra opinião aqui do Luiz Fernando Santos, não concordo, até porque se alguém precisa retomar aulas presenciais, esses alunos não são do ensino superior e médio, porque são pessoas que sabem se cuidar, o que imaginamos, né? Porque expor os pequenos ao alto risco. Uma coisa que é importante chamar a atenção, não vai ser obrigatório, mas daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito da volta às aulas aqui no Rio Grande do Sul. Vamos falar também sobre a volta às aulas, né? Numa série de apresentações aqui sobre a volta às aulas em outros países. Hoje vamos mostrar como está sendo o retorno lá no Canadá. Esse é um dos assuntos do SBT Rio Grande. Vamos falar também sobre o auxílio emergencial, uma entrevista ao vivo com o superintendente da Caixa Econômica Federal. Confirmado o pagamento de R$ 300 até o mês de dezembro. Em seguida, a gente traz estas e outras informações. Agora tem um recado importante para vocês, porque um bom plano de saúde sem pesar no bolso faz toda a diferença, não é verdade? A IBCM tem a melhor alternativa para o servidor público, municipal e estadual. São diversas especialidades médicas, incluindo terapias e odontologia. E a mensalidade é a melhor do mercado e não tem coparticipação. Isto mesmo. Por um custo fixo, você cuida da sua saúde com toda a segurança de contar com uma instituição de mais de 90 anos de experiência. Tudo isto por apenas R$ 170,03 por pessoa. Cuide da sua saúde e da sua família com a IBCM. Ligue agora mesmo que a equipe está pronta para te atender. O telefone é 51 3230 5511.
ou mande um WhatsApp para o número que está aparecendo aí na sua tela, tá bom? IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. Agora, 11 horas e 46 minutos, vamos falar de esporte aqui no SBT? Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Glauco Paz, a dupla Grenal, ainda está à procura de reforços. E se tem negócio, também tem especulação. Não é verdade, Glauco Paz? Bom dia. Tudo bem, André? Tudo tranquilo. Bom dia a todos. Especulação não falta quando o assunto é negócios, né? Que coisa incrível. Bom, tem cada coisa por aí, mas tem umas que a gente vai atrás, começa a furungar, né? Porque os clubes fazem aquela ginástica para reforçar seus plantéis, né? Mas falta aqui, ó, aquilo que sobra. O que sobra para o André Har, falta para os clubes. E que não falta também para o Jeremias Werneck, né? O cara que é um craque do chinelinho, tá em casa, nos acompanhando, mas nos ajudando muito a esclarecer algumas questões também, né? Jeremias que tudo sabe, tudo vê. Sabe o que o Pato falou, ô Jeremias, agora? Vamos escutar o Pato. Última. Cadê o Pato? Agora ele falou mais, ele falou 2 vezes, né? Ó, escuta aí, ó. Ó. Eu sempre caio nessa, né? Esse pato aí tá parecendo uma rã no banhado, esse pato aí. É efeito da pandemia. Poxa vida. O pato tá muito tempo preso, então ele ficou meio... É crise de identidade. Olha só, é que tem o seguinte, né? Pato não se manifestou na proposta do Internacional, o Inter ficou esperando, esperou. O Pato não se manifestou na proposta do Atlético Mineiro, então o Pato tá de bico calado. E aí surgiu a possibilidade do Taison. O Taison, que foi campeão da América com o Internacional, surgiu no Beira-Rio, que está lá na Ucrânia, no Shakhtar. E aí, Jeremias, o que você sabe? É uma possibilidade Taison no Inter ou não? Olha, Glauco, é uma possibilidade, tá? A gente tem que esclarecer um ponto. O Taison ainda tem contrato na Ucrânia até junho do ano que vem, até o mês 6 de 2021. Hoje, o Inter não pode chegar e dizer que tem um acordo com o Taison, que o Taison vai jogar no Beira-Rio, porque se o Shakhtar quiser, pode denunciar o Inter na FIFA e o Inter ser punido por aliciamento. Mas existe um interesse do Taison e do Inter para que eles voltem a se encontrar em 2021. Só que o Inter vai ter que esperar janeiro para isso. Aí em janeiro o Inter pode fazer um pré-acordo para ter o Taison. Mas o Eduardo Cudê liga todo mês para o Taison. O Taison promete voltar para o Beira-Rio desde 2015, mas nesse momento nós não podemos dizer assim, está certa a volta do Taison. O que eu posso dizer, e hoje de manhã eu falei com várias pessoas no Inter e ligadas ao Taison, o que eu posso dizer é que é muito provável que o Taison esteja no Beira-Rio em 2021. Mas eu não posso dizer que ele estará com certeza no Beira-Rio em 2021. E seria um baita presente. Por outro lado, tem aquela questão, o Pato poderia parar no Grêmio? Tem também isso rolando. Esse Pato, será que vestiria a camisa tricolor? Aliás, não seria a primeira vez que o Pato vestiria a camisa tricolor. Olha aí, lá em Pato Branco, no Paraná, quando era pequeno esse guri. Ô, Jeremias, pode esse Pato sobrevoar e parar lá na arena do Grêmio, hein? Não pode. Não pode. Eu fui atrás dessa informação. Fake news. Desde ontem está circulando nas redes sociais, né? Mas não. Eu até vou contar um bastidores aqui. O nome do Pato foi apresentado para o Renato por intermediários, por empresários do mercado, faz algumas semanas, faz umas 3 semanas mais ou menos, tá, Glauco? E o Renato disse... Pois é, veja bem, não é bem isso que eu estou precisando, e ele é muito identificado com o Inter, então o Renato lá atrás já descartou. E eu fui de novo em busca dessa informação que surgiu ontem e me disseram, não, esqueça. O Renato quer o Messi. Não vai jogar no Grêmio. Não existe essa possibilidade. O Renato quer o Messi. Mas e quem não quer o Messi, né, André? Poxa! O Messi é o desejo de todo mundo, mas... Vem cá, mas é aquele flagrante ali da camisa do Grêmio com o Pato, hein? Que história é essa aí? Olha ali, ó. E a mesma carinha, né? O do Pato, desde criança, a gente... tem o mesmo rosto. É a mesma carinha. Mesmo rosto. Essa foto aí vazou, André.
em 2014, 2013, quando teve um Grêmio e Corinthians na Copa do Brasil, que o Pato perdeu um pênalti na arena, que o Dida defendeu, e aí essa foto vazou e todo mundo dizia, ele perdeu porque ele é gremista, aquelas coisas, né, de torcedor. Sim. Mas essa foto vazou aí, nesse momento. E essa foto é real. Aliás, o Pato no interior do Paraná. O Pato, naquela ocasião, ouviu bastante do Tite, né, que era o técnico do Corinthians. Olha só, a informação que vem agora dos bastidores aqui, só para confirmar, o Juventude já tem seus jogos definidos da Copa do Brasil na próxima fase. Jogo de ida, Juventude CRB, e depois na volta, então, CRB e Juventude, aqui em Caxias do Sul, em datas e horários ainda a serem definidos. Lembrando que a dupla Grenal, ela volta a campo neste meio de semana, né? O Inter amanhã tem um clássico contra o Palmeiras em São Paulo, e na quinta o Grêmio recebe o Sport para ver se termina com a empatite no Campeonato Brasileiro. Quem diria, né? O Grêmio é campeão gaúcho e está pressionado. Sim, senhor, tem que voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro se quiser subir. Pressionado por vocês da imprensa que ficam criticando. Vocês. Tu que é o metido aí. Vocês. E outra, e temos mais um comentarista agora, que é esse André Rara aí, que comenta tudo. Ele sabe tudo também, cara. Coisa incrível. Imprensa. Agora, aprendo com vocês, ué? É, claro, pelo menos isso, né? Reina grande expectativa em relação a Libertadores, tá? Que tá para retornar também agora no mês de setembro. Olha só a informação que vem da Argentina. O Jeremias estava comentando até comigo antes do programa, lá nos nossos grupos. A gente tem muitos grupos, né? Todos de alto risco, mas enfim. O Boca tem 19 casos positivos de Covid-19. Não revelou exatamente quem são os jogadores, se são todos jogadores. A princípio seriam 14 jogadores e entre eles os 4 goleiros do grupo. Nossa. Só que o Boca joga contra o Libertad no dia 17 de setembro. Quer dizer, jogaria. Será que joga? Jeremias, como é que fica a situação de um time que tem tanta gente assim contaminada, hein? E o Boca anunciou que suspendeu os treinos por 3 dias, André. 3 dias sem treinos, porque não são só jogadores, tem funcionários e são 19 casos. É um absurdo isso, é um surto. E o River Plate que enfrenta o São Paulo, e aí a gente tem que cuidar isso porque o São Paulo vai enfrentar Grêmio e Inter uma hora ou outra, ou adversários que se correlacionam. O River Plate anunciou há pouco que fez testes e não tem nenhum caso. Vai fazer novos testes agora na quinta-feira. Mas o futebol argentino está em alerta, André. Esses testes são o PCR, não é o teste rápido, né? São os testes, aqueles PCR. Mais completos. Agora, uma dúvida, o pessoal da Argentina tem os mesmos, né, protocolos que o pessoal tem aqui, principalmente da dupla Grenal, que foi exemplo para o Brasil inteiro. Como é que é o preparo dessa turma aí da Argentina? Olha, hein? O que eu posso te dizer, André? Não é tão rígido, tá, o controle na Argentina. Eles chamam de burbujas. A bolha, seria a bolha sanitária, né? Só para te dar uma informação aqui, o Tevez, o pessoal ficou sabendo que saiu do isolamento ou do distanciamento, não é isolamento, do distanciamento e foi visitar parentes. Ou seja, aí não tem como segurar. E outro caso da Argentina é o Rosário Central, que agora disse que tem 7 jogadores do grupo que estão também com a Covid-19. Ou seja, a bolha na Argentina furou. Essa é a verdade. E a bolha que eles falam desse sistema aí deles, que eu não sei bem se vocês puderem explicar como é que é esse funcionamento, mas dá pra gente compreender que também quando um fica infectado, já passa para todos. Como no caso... Eles estão em regime de concentração, Pois né? Aí, eles estão nesse caso dentro dessa bolha. Então, quando a bolha falha, todo mundo se contamina. Um detalhe, André. Eu estava falando com o pessoal de Grêmio e Inter sobre logística, né? Sobre viagem para Libertadores. A Conmebol definiu que as delegações elas vão ser reduzidas, mas ainda assim é um número expressivo de gente para viajar. São 50 pessoas. 50 pessoas. E uma definição de que o clube só pode ficar na cidade que não é a dele. Por exemplo, o Grêmio vai jogar no Chile. Ele pode ficar no máximo 72 horas. Inclusive, a Conmebol estava pensando uma alternativa para o clube chegar na cidade do jogo no dia da partida. Mas aí os clubes reclamaram porque isso, do ponto de vista físico, da preparação, isso torna as coisas inviáveis. Deixa eu aproveitar e vender aqui o nosso peixe, porque daqui a pouco, pensando nessa contaminação aí no futebol,
né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre o retorno às aulas, né? O governo do estado propõe a volta às aulas agora já para o segundo semestre, segunda semana de setembro, não segundo semestre. E aí eu fico pensando nesses casos aí que muitos pais estão se manifestando justamente preocupados com isso que aconteceu lá na Argentina, né? Não na escola, mas no time de futebol. Quer dizer, o quanto que a sala de aula ela pode, né, ser ali um local para um surto. Em seguida a gente vai falar mais a respeito disso, mas é um olhar que é importante a gente ter também, né, da maneira como aconteceu, né? Uma referência lá nos hermanos argentinos. Só para deixar claro, todos os países mandaram documentos para a Conmebol dizendo: estamos de acordo com a retomada, os protocolos estão sendo seguidos. Só que eles não contavam com essa informação aí. Mas aí o protocolo, ele tem que ser, me parece, né, que tem que ser padrão. E é padrão para um estado ou para um país, ou mesmo para todos os países que fazem parte, né, de um campeonato. Quer dizer, não adianta ter uma bolha, que aí vai um que fura a bolha e contamina todo mundo, e se manter o mesmo, né, o mesmo trabalho aí com outros times. Quer dizer, aí não vai funcionar, né? É verdade. E para a gente terminar o nosso papo aqui, vai aquele abraço para o Abel Braga, 68 anos, o aniversariante, técnico campeão do mundo com o Internacional, essa grande figura, Abel Braga, de aniversário hoje. André Jeremias, abraço para vocês também, que não estão de aniversário, mas merecem. Tá bom, ótimo, agradeço. Agora começamos setembro, estamos nos encaminhando para a primavera, né? Então vale aí um abraço primaveril, na verdade. Valeu, Jeremias Werneck. Agora um abraço virtual, né? Um abraço virtual. E agora o nosso assunto, auxílio emergencial. Até que, enfim, o governo federal finalmente confirmou o valor da prorrogação do auxílio emergencial. O valor que vai ser de R$300, não é mesmo, Glauco? E vai até o mês de dezembro, anúncio feito ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, Glauco Pazza. Pois é, este anúncio foi feito hoje pela manhã, através do presidente da República, Jair Bolsonaro. Também esteve reunido com parlamentares e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na verdade, é mais uma prorrogação, lembrando que no início eram 3 parcelas, aí foram mais 2, ou seja, 5, e agora, então, a confirmação de que vai até dezembro. O valor é que também estava pendente, e aí o presidente veio a público e parece que finalmente esclareceu mais este aspecto aí. Vamos ver o que disse o presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora resolvemos prorrogá-lo por medida provisória até o final do ano. E o valor, como vínhamos dizendo, é 600. É muito para quem paga, no caso o Brasil. E podemos dizer que não é um valor o suficiente, muitas vezes, para todas as necessidades, mas basicamente atende. Então, nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em R$300. Muito bem, aí agora a gente vai, né, esmiuçar um pouco mais, porque afinal de contas, e tu sabes muito bem, o Glauco e o Lucas Abate acompanham nas nossas transmissões ao vivo, aqui nas lives do SBT, com uma grande repercussão, diga-se de passagem. Ainda há muitas dúvidas a respeito do auxílio emergencial, muitas pessoas ainda com dificuldade para o recebimento, ainda problemas também no sistema. Entendemos, compreendemos que foi muito rápido tudo isso feito, né? Desde que veio a pandemia, esse aplicativo da Caixa Econômica Federal, que foi elaborado de uma maneira muito dinâmica, mas mesmo assim ainda muita gente enfrenta dificuldades, né, Glauco? É o maior programa desse tipo no mundo e, como tal, ele tem também muitos problemas ainda. Inclusive, gente que teve o pedido negado em primeira instância, depois recorreu e ainda não teve resposta, né? Bom, o fato é o seguinte, na prática, o que está acontecendo? Os beneficiários do Bolsa Família já receberam 5 parcelas. Inclusive, ontem foi paga mais uma etapa para NIS, número de identificação social, com final 0. E agora, então, os pagamentos para quem estava inscrito ali no cadastro geral, no cadastro único, né, no aplicativo e também no site. As novas parcelas devem ser pagas até dezembro, conforme está agora explicitado aí pelo presidente da República, seguindo o calendário que deve ser divulgado nos próximos dias também pelo Ministério da Cidadania e repassada para a Caixa Econômica Federal. Mas permanecem aquelas regras, né? A princípio, o depósito
na poupança social digital e depois, então, as pessoas podem remanejar esse dinheiro e até sacar esse dinheiro em espécie mesmo, dependendo do calendário a ser fornecido. Este pagamento deve ser até o dia 30 de novembro, tá? As parcelas devem seguir até o dia 30 de novembro, mas tudo isso ainda vai ser esmiuçado pelo governo. E lembrando, então, que hoje nós temos live a partir das 2 horas da tarde aqui no Facebook do SBT. Mande a sua pergunta, a sua dúvida, e a gente vai tentar tirá-las, porque ainda tem muita coisa que está acontecendo. A Defensoria Pública da União, André, está assim, de pedidos, de contestações que ainda estão em análise. Mas daqui a pouco a gente vai conversar com o superintendente da Caixa, né? Vai conversar com a gente mais uma vez, o Trolho. Ricardo Trolho, né? E vai esclarecer algumas questões. Eu só fazendo uma correção, eu falei que o anúncio tinha sido ontem. Não, o anúncio foi feito hoje de manhã. É que ontem nós tínhamos recebido uma informação, né, de um tweet, acho que foi um deputado que disse que amanhã estaremos com o presidente Bolsonaro, aí nós adiantamos. Mas, enfim, foi hoje de manhã. E sabe por que isso, André? Oi. Porque toda a discussão do Renda Brasil, que é o novo programa do governo, também está, de certa forma, atrelado ao auxílio emergencial, porque sai do Tesouro, logicamente. E o déficit anunciado de mais de 200 bilhões influenciou muito. Ou seja, o governo quer pagar, tem que pagar, porque precisa ajudar, mas e tirar da onde esse dinheiro, né? Como ele disse, né? O presidente Bolsonaro mostramos ontem. Quem recebe é pouco, mas para quem paga é muito dinheiro. E o governo também fez hoje um outro anúncio, né? Que com o tempo nós vamos falar mais também, do Ministério da Economia, que anunciou uma nova rodada para a liberação de 12 bilhões em recursos para o programa de apoio às micro e pequenas empresas, às microempresas e empresas de pequeno porte, né? O chamado Pronamp. Portanto, mais 12 bilhões em recursos para este programa. E eu repito, em seguida vamos conversar com o superintendente da Caixa Econômica Federal. Até já, meu amigo Glauco Pazza. Agora, 12:02, foi solto o segurança de uma pizzaria que matou 2 pessoas após uma briga. Isto foi em março de 2018. Por que este segurança foi solto? Quem tem a resposta é ele, trabalhando em home office, em teletrabalho, o colega Lucas Abate. Oi, Lucas, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Certamente todo mundo vai lembrar o que aconteceu. Foi uma briga, um motivo muito fútil, por briga de sachês de ketchup. Essas pessoas, as vítimas, foram até a pizzaria, iam levar a pizza para casa. Quando estavam saindo, resolveram pegar alguns sachês de ketchup que estavam em cima da mesa dessa pizzaria. Então, esse segurança tentou impedir esses jovens, houve uma discussão do lado de fora, ele matou 2 pessoas e deixou outras 2 pessoas gravemente feridas. Isso aconteceu em março de 2018 e desde então esse segurança, o Adilson Portela Ritz, estava preso e agora está de volta para as ruas, André. O motivo, excesso de prazo, segundo a Justiça. O que acontece? Ele já está há 2 anos preso preventivamente, ainda não teve julgamento, não teve nem mesmo aquela primeira parte do processo, que é a sentença de pronúncia, que é onde há um indicativo de culpa antes da pessoa ser levada para julgamento do tribunal do júri. Então, levantando esses pontos, a Justiça determinou, então, que esse segurança permaneça agora respondendo ao crime em liberdade, claro, com algumas restrições, como, por exemplo, não se aproximar das vítimas nem de testemunhas desse crime. Vamos mostrar mais uma vez a imagem. Repete pra gente ali, tu consegue ter o retorno aí de vídeo, Lucas? Que a imagem que a gente mostrou é uma das vítimas, né? É uma das vítimas. A gente não tem a imagem deste segurança. Essa é vítima, né? Só confirma comigo. Essa é vítima. Essa é a vítima. Né? O Lucas consegue confirmar para a gente. Mas então, esse caso aconteceu, repete para a gente, Lucas, para quem está chegando agora, 12:04, o segurança que por causa de um ketchup, né? O pessoal tinha ido para um restaurante e na hora de ir embora, isso é uma coisa normal, né? O pessoal gosta de comer aqueles sachêzinhos ali, pegaram, né? Na hora de sair, e aí o que aconteceu, Lucas? Eles pegaram, estavam saindo, esse segurança tentou impedir que eles levassem, inclusive na época se disse que eles estavam, de certa forma, abusando, pegaram muitos sachês, mais do que deveriam pegar, enfim, de qualquer forma, não justifica o que aconteceu. Esse segurança tentou impedir que eles levassem, teve essa discussão, eram 5 amigos ao todo, 2 foram mortos e outros 2 foram baleados. Até teve na época, André,
uma questão que a pizzaria disse que esse homem não era segurança, negou que ele fosse segurança da pizzaria. Mas para a polícia, ele era sim contratado da pizzaria, é uma região que acontece muito assalto, muito crime em Alvorada. Então, segundo a polícia, esse homem foi contratado como segurança, um segurança, de certa forma, ilegal, também estava armado, não deveria estar armado, e acabou acontecendo toda essa situação. Inclusive, na época, ele confessou o crime, disse que, de fato, aconteceu tudo isso e que acabou, de certa forma, se exaltando durante essa discussão. Mas foi uma situação que chamou muita atenção pela futilidade, pela motivação totalmente fútil, que foi um sachê de ketchup. E me faz pensar duas coisas. Primeiro, que leis que nós temos aqui no Brasil, que uma pessoa 2 anos atrás matou 2 por causa de sachê, né? Já não tem justificativa, mas por causa de sachê, né? De tempero de X, ou de tempero de pizza. O cara matou, né? Já começa por aí. E aí, em 2 anos, né? Solto. Quer dizer, é solto e um lugar que deveria ser seguro, né? Justamente foi colocado um segurança para dar segurança aos clientes, é justamente na segurança que está a insegurança. Quer dizer, o absurdo total da morte de 2 pessoas por causa de um sachê de ketchup. Olha, gente, é inacreditável que nós estejamos falando uma coisa dessa, sabia? Glauco? E André? Peraí que o Glauco está falando, mas a gente está com... Glauco? Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Esse não é segurança, é insegurança. Agora a gente vai falar de uma coisa mais complexa, mas que está na nossa esquina ali. Quantos estabelecimentos comerciais, André e Lucas, recorrem a seguranças, entre aspas, porque não tem a segurança fornecida pelo Estado, né? E essas pessoas, às vezes, não têm a mínima capacitação para atuarem como tal, como segurança. Isso quando não temos, infelizmente, até policiais fazendo bico e trabalhando de segurança. Né? Bom, esses ainda que têm, né, em tese, um pouco mais de preparo, ao menos. Agora, é muito simples tu botar alguém para fazer a tal segurança, botar para cuidar ali e não saber lidar com as pessoas, ou então se exaltar, porque uma pessoa numa hora dessas... sim, tu vai lidar com pessoas, é um restaurante, vai receber tudo que é tipo de gente. O pessoal que vai lá fazer bagunça vai querer levar 1 quilo de sachê para casa. Isso vai acontecer. Agora, é a maneira como que tu vai lidar com isso. E aí tu tem que ter um preparo e um sangue frio extraordinário. Porque a vontade de brigar pode até dar, mas a pessoa tem que saber se controlar. Senão termina como terminou. 2 pessoas mortas por causa de um tempero. Mas isso, olha, isso não tem cabimento. Eu imagino as famílias desses rapazes aí, como é que estão. Diga, Lucas. André, quando a gente fala também de vigilância privada, esses vigilantes privados, de fato, os verdadeiros, a gente fala de pessoas que são treinadas, tem um curso específico para atuar nesse fim, tem curso, tem legalização para ter a arma e, inclusive, liberação da Polícia Federal. Mas, claro, o custo é mais alto e as pessoas, os comerciantes, acabam recorrendo a esses seguranças informais e acontece esse tipo de situação. Ok, obrigado, Lucas. Abate atenção para essa história agora. Por falar em segurança, em seguida vamos mostrar o caso de uma quadrilha que foi alvo de uma operação da Polícia Civil aqui em Porto Alegre e também na região metropolitana. O que eles faziam? Tocavam terror nas casas, nas famílias. Eles invadiam as casas quando os proprietários das residências recebiam teleentregas. Eles ficavam esperando, eles ficavam preparados. No momento que chegava a teleentrega, eles chegavam junto. Aí tocavam o terror. Vamos ouvir aí um áudio dessa quadrilha. Vou fazer uma mão hoje, então. Tem uma mansão para nós pegar. Partiu? Vai buscar, bicho, tô vendo com ele aqui já. Hein, já fica tranquilo aí, já fica esperto com o Éder aí que eu tenho uma baia ali na Batista de uma amiga minha pra te pegar. 3 TV, um Fiesta, mais os aparelhos. A encomenda, né? Volta ali na imagem do primeiro áudio para vocês verem como que são os diálogos da simplicidade. É como se estivesse organizando um encontro de fim de semana, né? Como se estivesse propondo uma rodinha de chimarrão. Vamos fazer uma mão hoje então, ou seja, fazer uma mão é o seguinte, vamos atacar uma residência, tá? Entendeu? Tem uma mansão para nós pegar, tá? Tem uma mansão para nós pegar, ou seja, para nós invadir, para a gente assaltar. E ainda o detalhe ali, partiu, tipo assim, vamos lá então,
Vamos fazer essa mão, vamos atacar essa residência. Esse foi um dos áudios. Aí vamos dar uma olhadinha no outro, no segundo áudio. Repetindo, foi uma operação da polícia contra integrantes desta quadrilha aqui na região metropolitana. Olha só, vai buscar com o Pincha, né? Vai buscar, meu amigo. Tô vendo com ele aqui já, olha. Fica tranquilo aí, já fica esperto com o Éder, né? Aí que eu tenho uma baia, é uma casa, né? Eu tenho uma baia pra gente atacar e ali na Batista, na Juca Batista, de uma amiga minha, para te pegar. 3TV, né? Já sabia o que tinha, um Fiesta e uns aparelhos. Amiga minha significa, pelo que eu entendo aqui, me ajuda, Glauco Paza, mas parece que era o fogo amigo, é isso? Quer dizer, uma amiga minha, a gente não, também eles trabalham muito, né, com linguagens que a gente precisa decifrar, mas dá a entender que era um conhecido e ele sabia tudo que tinha dentro, quer dizer, de amigo não tinha nada, né? Mas sabiam de todos os objetos que tinham dentro da casa e já estava passando, né, prontinho o que deveria ser roubado. Mas me diz uma coisa, André, dentro de casa. Criminoso assim, você acha que tem amiga? Pois né? é, por isso que eu digo que tem Esse muita é o vocabulário do malandro, né? Tem muita coisa que a gente precisa decifrar, né? Uma amiga minha, de certo, uma amiga que indicou, também pode ser isso, é uma amiga que tem informações da residência, né? Não é a amiga que é proprietária da casa. Enfim, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa operação que aconteceu, né, aqui na região metropolitana agora de manhã com a prisão de integrantes dessa quadrilha que tocavam o terror. Olha, o pessoal assustava, o pessoal era violento, uma coisa impressionante, mas daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Bom, agora preste atenção nesta história aqui da polícia que esclareceu o caso de uma mãe e de uma filha que foram assassinadas lá na cidade de Casca, que fica no norte do estado, lá perto de Passo Fundo. O Glauco tem os detalhes. O que aconteceu neste caso aí, hein, Glauco? Bom, o resumo de tudo isso. 6 suspeitos de envolvimento neste crime foram presos hoje pela Polícia Civil. As prisões ocorreram nas cidades de Casca, Guaporé e Florianópolis, em Santa Catarina. Um 7º suspeito segue foragido. Desse grupo, 3 eram mandantes dos assassinatos e 4 eram executores. Eles conheciam as vítimas. A polícia não divulga o parentesco, ou seja, parentes das vítimas, o que é uma coisa incrível, absurda, mas é verdade. E eles não divulgam em função da lei de abuso da autoridade. A motivação para as mortes seria uma disputa por herança e a guarda de uma criança que era neta e sobrinha das vítimas. Neuza Maria e Ana Paula Rapkiewicz foram mortas no dia 14 de junho numa propriedade rural, no interior de Casca. Elas voltavam para casa quando sofreram uma emboscada e foram alvejadas dentro do carro. Mãe e filha tentaram fugir, mas foram executadas no local. Os mandantes do crime repassaram aos executores o local exato, a rotina de horários que tinham essas vítimas, ou seja, entregaram tudo quentinho ali só para os executores fazerem a ação de realmente assassinar as vítimas, né? A guarda da criança era disputada e as duas tinham deixado essa criança na casa do pai para visita quinzenal. A investigação apontou aí que também armas estavam envolvidas, uma espingarda e um revólver foram apreendidos. Os executores estavam em Casca na noite anterior, olha o que apurou a investigação. Estavam em Casca na noite anterior ao crime, confraternizando com bebidas e drogas pagas com o dinheiro que eles receberam para assassinar as vítimas. Simples assim. Sabe que no interior, Glauco, tem muitas dessas disputas e muitas vezes são por terras, né? Essas heranças por áreas de terra, são áreas grandes de terra, às vezes nem tão grande assim, mas infelizmente é um crime muito comum no interior, essas pessoas que ficam disputando terras, disputando heranças, e o final é esse aí, como a gente mostra neste caso. O dinheiro é muito sempre, mais importante do que o parentesco, né? Que coisa incrível isso. Não existe familiar, existe interesse, né? Não, e sempre por trás tem o quê? Dinheiro. É uma coisa incrível. Muito bem, daqui a pouco a gente volta, Glauco Paza. Agora, meio-dia e 14 minutos. Olha só esse recado que eu tenho para vocês do Simers. O Simers, ele provoca uma reflexão sobre a pandemia através de um poema do poeta gaúcho Luiz Coronel e destaca o incansável trabalho dos médicos e profissionais da saúde com milhares de vidas salvas aqui no estado até este momento. Confira. Foi assim. Um exército invisível invadiu a terra
Nos tornamos presidiários encarcerados, com a forte disciplina, nos fios estáticos, algemados, mãos sem afago, lábios sem beijo, braços sem abraços. A vida ansiosa, qual jogadores no banco de reservas. Quando despencarem as folhas do calendário, não faltarão fogos a inaugurar novas constelações sob os céus. A vida estará reinaugurada e diremos apenas, foi assim. Que bonito, né? Que profundo, e na voz do nosso Luiz Coronel, ele é um grande poeta aqui do Rio Grande do Sul, e escritor, poeta, e fazendo essa leitura faz a gente refletir, afinal de contas, nós estamos praticamente todo esse ano, né, envolvidos com a pandemia, emocionalmente, muito forte isso. Terminou dezembro, a gente já tinha notícias ali do que vinha acontecendo na China e hoje chegamos no dia 1º de setembro. Nós temos ainda reflexos e ainda uma batalha pela frente para enfrentar. Mas é importante estarmos todos juntos, confiantes e enfrentando esses momentos que não são fáceis não, mas nós estamos passando, com perseverança, nós estamos enfrentando todos eles. Inclusive, daqui a pouco nós vamos falar sobre a volta às aulas, a possibilidade de volta às aulas já agora em setembro, aqui no Rio Grande do Sul. O governo do estado teve uma reunião agora de manhã, abrindo as portas para já a segunda semana de setembro. Muitos pais ainda contestam, não querem que os filhos retornem às aulas. Há muitos prefeitos ainda preocupados, mas daqui a pouco a gente vai falar desse assunto. E em seguida vamos falar também sobre o auxílio emergencial. Olhem o que disse hoje o presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora resolvemos prorrogá-lo por medida provisória até o final do ano. E o valor, como vínhamos dizendo, é 600. É muito para quem paga, no caso o Brasil. E podemos dizer que não é um valor o suficiente, muitas vezes, para todas as necessidades, mas basicamente atende. Então, nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em R$300. Muito bem. Anúncio feito às 9h38 desta manhã, o auxílio emergencial, portanto, até o mês de dezembro. Em seguida, nós vamos conversar com o superintendente da Caixa Econômica Federal, tirar algumas dúvidas. Hoje tem a live também, a partir das 14h, com os colegas Glauco Pazza e também o Lucas Abate, para esclarecer ainda muitas dúvidas sobre o pagamento do auxílio emergencial. Muito bem, 12h18. Olha só, em tempos de distanciamento social, um novo golpe deixa a Polícia Civil em alerta. Mais um golpe. Já não basta o que a gente acompanhou aí, Lucas Abate, dos golpes por causa do próprio auxílio emergencial. Mas esse golpe que o Lucas vai falar é através do WhatsApp, que conseguem dados, conseguem informações, conseguem números de CPF, número de conta bancária, e aí causam um prejuízo e muito transtorno para as pessoas, não é mesmo, Lucas? Pois é, André, imagina só, esse golpe não é totalmente novo, mas os criminosos estão sempre adaptando, mudando os meios, eles têm muita lábia também para enganar as pessoas, então é um golpe velho, conhecido da polícia já, mas que ainda faz muitas vítimas e está preocupando as autoridades. E pior agora é que muitas vezes é a própria vítima que deixa os dados pessoais públicos, rastros, e de certa forma acaba ajudando esses criminosos. Eles, de certa forma, segundo a polícia, atuam com muita gente ao mesmo tempo, atuam como se fosse um envio em massa de mensagens, então sempre a mensagem é parecida. Eles se passam pela vítima, no WhatsApp, pela pessoa que eles clonaram a conta, e dizem para o contato sempre que excederam o limite diário de transferência. Falam, estou pagando várias contas, não posso mais fazer nenhuma transação, consegue pagar para mim hoje, André, que eu te devolvo amanhã? É mais ou menos assim que o pessoal acaba atuando, e se consegue fazer uma vítima já é lucro para eles, porque esse dinheiro dificilmente é recuperado pela vítima. Foi mais ou menos isso que aconteceu com uma empresária do Vale dos Sinos que teve o perfil copiado pelos criminosos. Sabe, Lucas? Vamos ouvir o que ela diz. Tá.
usaram um chip pré-pago, então que eu acredito que seja, porque não é o meu número, e as fotos são do meu perfil profissional das minhas redes sociais. Eles baixaram vídeos do meu Instagram, das minhas redes sociais, a minha foto também, e começaram a mandar como, opa, eu te mandei sem querer. Então, pra comprovar que era eu mesmo, mas como eles chegaram nos meus contatos, eu não faço a menor ideia. Olha, o pessoal não é fácil, né? E o pior que é o seguinte, na correria dos dias de hoje, não falo nem em tempo de pandemia, na correria do dia a dia, o pessoal, como é que eu não vou ajudar o fulano? Às vezes tu até desconfia, mas será que o fulano ia me pedir? Bom, vamos lá, né? O Glauco Paza e eu conhecemos uma pessoa, jornalista, né, Glauco, que caiu num golpe desses, quer dizer, ela não caiu, na verdade, usaram o telefone dela e pelo WhatsApp também. Não, ela caiu sim, ela caiu. Tanto é que pediram dinheiro emprestado para ela, né? E ela emprestou e depois foi se descobrir que era um golpe, né, Glauco? Semana passada eu tive também uma conhecida que recebeu um pedido de dinheiro pelo celular, mesmo sendo de uma grande amiga, ela suspeitou. Muito estranho esse pedido de dinheiro, embora ela já tivesse, inclusive, emprestado. Sorte que a desconfiança dela foi mais forte e aí ela conseguiu evitar aquilo que poderia ser mais um golpe. Eu sou do tempo, André, em que cair no golpe era coisa meio de, né? Não prestou atenção. Hoje, todos nós estamos sujeitos de cair no golpe, infelizmente, né? É uma coisa incrível, Eu tô mesmo olhando. Na época... Eu ia te pedir até o emprestado, tá, André? Mas eu não mandei a mensagem. Esse é golpe, ele é golpe transparente, né? Não é nem por rede social, uma coisa declarada. Sabe que quando eu trabalhei há uns 2 anos, no julgamento do ex-presidente Lula aqui em Porto Alegre, veio um repórter, colega, o Fábio Menegatti. E aí a gente trocou o WhatsApp ali, conversamos no dia do julgamento e tal. Foi agora, no início do ano, foi muito interessante, ele me manda uma mensagem, né? Só te interromper rapidinho, enquanto procura aí. Já achei, tá. Me lembrei agora de um caso, mês passado, acho, assessor de imprensa, um dos assessores de imprensa do Grêmio me mandou um WhatsApp pedindo para fazer isso aí, para depositar, pagar uma conta para ele, porque o valor tinha estourado, o valor diário. Eu suspeitei, poxa, mas o assessor de imprensa eu conheço, mas ele não me pediria dinheiro, não. Aí eu fiquei sabendo que tinham clonado o telefone dele. Pois eu recebi dele, assim, foi no dia 14 de janeiro. Boa tarde, aí eu respondi, olá, tudo bem, como está por aí na paz? Aí eu disse, tudo tranquilo. Aí tá demais, né? Nem me fala, muito calor. E eu, né, na minha. Aí eu perguntei, tu é o Fábio? Aí ele respondeu, sim. Aí respondeu com sobrenome, ou seja, ele sabia bem de quem tinha clonado. E aí ele, será que você consegue fazer um favor para mim até amanhã, se for possível? Estou tentando fazer um pagamento, meu limite de transferência está excedido. Aí eu botei, claro, qual é o valor? Aí ele botou 1.290, ele, o criminoso, né? Aí eu respondi, ele botou o valor, eu respondi, e você lembra do meu nome? E aí, para onde transfiro, amigo? Eu escrevi, estou esperando a resposta até hoje. Né? Quer dizer, André, é assim que as conversas, né, elas vão se desenrolando, e se daqui a pouco tu é mais próximo, tu vai e cai. Né? Diga, André. Não, até um relato pessoal que aconteceu comigo, situação parecida no ano passado. A minha conta do Instagram foi hackeada por algum tempo. E sabe como é que meus amigos desconfiaram? Não era pelo valor, não. É porque o criminoso chamava eles de você. Você me empresta, você pode fazer tal coisa. E eles desconfiaram. Não, mas o Lucas não fala você, ele fala tu. Então eles desconfiaram pelo jeito que a pessoa falava. Então eles até deram um papo e a gente conseguiu ver a conta. A conta era registrada em uma agência lá do Nordeste, se eu não me engano, do Ceará. Nossa. E é isso que a polícia diz que eles fazem e que dificulta muito o trabalho das autoridades. São criminosos de outros estados que usam contas, agências distintas. Então, no momento que a vítima
faz o depósito, é muito difícil de recuperar, porque imediatamente um deles já está lá na boca do caixa, já pega esse dinheiro e a polícia, claro, tem toda essa questão de perímetro de atuação. Então a polícia do Rio Grande do Sul tem uma dificuldade de notificar por exemplo, uma agência lá no Ceará. Então tem toda essa dificuldade da polícia para tentar rastrear esses criminosos, André. E se você tem dúvida, faz isso. Faz perguntas que a pessoa tem que responder, de fato, confirmando que há uma ligação, né? Se for o caso, assim você consegue descobrir se é a pessoa mesmo que está lá. Por via das dúvidas, eu vou te mandar uma mensagem, tá, André? E eu uso o tu, tá bom? Também, tá. Tu pode me emprestar 1.290? Não posso. Não tenho. Abraço, até daqui a pouco. Muito bem, 12h25 agora, 14 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Olha só, tem uma outra história aqui da polícia, porque uma quadrilha que atacava casas foi alvo de uma grande operação da Polícia Civil aqui de Canoas, na região metropolitana. E o grupo, ele agia com muita violência, e se aproveitava de situações em que as vítimas estavam ali mais vulneráveis, né? Como, por exemplo, recebendo uma teleentrega, né? Que as pessoas estão distraídas, pegando o dinheiro, né? Estão com fome. E aí os criminosos chegavam. Na tela a gente conta. A quadrilha era violenta. O grupo se especializou em assaltar residências. Os alvos preferidos eram casas de luxo em Porto Alegre e em Canoas. Vou fazer uma mão hoje, então. Tem uma mansão para nós pegar. Partiu? Os bandidos se aproveitavam dos momentos em que as vítimas estavam mais vulneráveis. Em um dos assaltos, o grupo chegou a render um motoboy que ia fazer uma entrega. Ele foi obrigado a ir junto com os ladrões até a casa, no bairro São José, em Canoas. Quando entregou o pedido ao cliente, na porta de casa, os bandidos atacaram. Roubo à residência é um crime gravíssimo, porque as pessoas entram na tua casa, os criminosos entram na tua casa, rompem todos os obstáculos e tu fica à mercê, numa posição super vulnerável, nesse tipo de crime. Nessa manhã, mandados foram cumpridos em 6 cidades da Grande Porto Alegre. Aqui nesta casa, no bairro Mário Quintana, na zona norte de Porto Alegre, a polícia prendeu o principal alvo da operação, um assaltante que costuma agir aqui na região metropolitana, sempre com muita violência. Eles deram coronhada nas vítimas, amarravam as vítimas, é sempre na pressão do terror, né? Porque eles têm poucos minutos ali para cometer o roubo à residência. Então, quanto mais violentamente eles agirem, de forma com mais ameaça, eles vão conseguir que a vítima daqui a pouco diga onde estejam joias, onde estejam coisas de valor. O homem de 20 anos tentou escapar pelo telhado, mas foi detido pelos policiais. Esse indivíduo é um dos mais violentos da organização. Eles praticam diversos crimes patrimoniais na região metropolitana de Porto Alegre e hoje, durante a Operação Pentágono, coordenada pela Draco de Canoas, nós conseguimos efetuar a prisão desse rapaz, que inclusive é suspeito de balear uma policial civil. A investigação começou há quase um ano. Por mensagens, a quadrilha escolhia a dedo a próxima vítima. Sabiam até o que tinha dentro da casa que pretendiam atacar. Vai buscar, pois estou vendo com ele aqui já. Hein, já fica tranquilo aí, já fica esperto com o Éder aí, que eu tenho uma baia ali na Batista de uma amiga minha para te pegar. 3 TV, um Fiesta, mais os aparelhos. O carro foi levado pelos bandidos. Em outro áudio, um dos criminosos explica como ia ameaçar a vítima. O seguinte, vamos começar assim. Eu vou te largar dentro do porta-mala, amarrado, com as mãos amarradas, e o seguinte, eu vou te largar pelo Guaíba ali. Outros 3 suspeitos foram presos durante a operação de hoje. Um deles já estava na penitenciária de Canoas. Ele foi retirado da cela e levado de volta para a delegacia. Nós conseguimos aprofundar a ponto de identificar receptadores de objetos de vítimas, de veículos, e delinear uma estrutura hierarquizada e organizada, onde foram verificados casos de crimes patrimoniais em 5 cidades. Luciane Coman, boa tarde, Lu. Pelo visto, eles trabalhavam com muitas informações, né, de pessoas que tinham ligação com as famílias de alguma maneira, porque ele disse no momento, não sei o quê, uma baia de uma amiga, quer dizer, eles eram bem informados, né, Lu? Boa tarde. Boa tarde, André. Pois é, com certeza, né? O próprio delegado, Tiago Lacerda, disse que eles faziam todo um planejamento, um monitoramento das casas, das regiões, faziam um levantamento do que havia dentro das casas, o que havia de valor, se tinha joias, quantos carros, quantas TVs, o que eles poderiam sair ganhando se atacassem, né, aquelas
casas. E como eu mencionei ali na reportagem, André, a principal marca aí dessa quadrilha era o uso da violência. Ou seja, sempre ou amarrando as vítimas, trancando em algum cômodo da casa, né? Sempre tocando terror, tentando trazer o pânico para a situação, realmente para demonstrar o poder e assim tirar vantagem naquele ato criminoso, naquele roubo. E assim, André, além do roubo a residências, essa quadrilha também praticava roubo a estabelecimentos comerciais e também roubo a carros. Ou seja, há pelo menos aí uns 10 inquéritos nos últimos anos, né, que a polícia identificou, então, esses presos. Na verdade, há 18 suspeitos identificados. Hoje havia 4 mandados de prisão, mas já há em torno de 8 suspeitos identificados dessa organização criminosa. Claro, a gente teve aí um preso lá no Mário Quintana, que a gente inclusive acompanhou, que é um homem de 20 anos. Imagina, André, 20 anos e é considerado aí o mais perigoso. Que futuro, porque hein? ele já chegava com aquela coisa gritando. Ele é suspeito de ter baleado de 2 a 3 pessoas, entre elas uma policial no ano passado, numa tentativa de assalto. Ou seja, 20 anos e já é ali um terrorzinho, né? Agora foi para trás das grades, mas até quando será que vai ficar preso, né? Então são pelo menos aí 10 inquéritos que o delegado Tiago Lacerda lá de Canoas está coordenando nessas investigações aí que duram mais de um ano. E que pretende, claro, agora seguir em busca dos outros envolvidos dentro dessa organização criminosa. Muito bem, obrigado, Luciane Coman, com essas informações dessa importante operação da polícia contra esses crimes praticados em residências aqui na região metropolitana. Obrigado, Lu. Olha só, daqui a pouquinho eu vou falar do auxílio emergencial. Antes, eu já quero convidar vocês para continuarem assistindo a gente. Nós vamos falar em seguida sobre a polêmica do retorno às aulas, agora já a partir da segunda semana de setembro. É a proposta do governo do estado. Mas a pergunta, as escolas estaduais estão preparadas? Será que os pais estão preparados para esse retorno às aulas? E os alunos? Né? Temos aí muita discussão, inclusive lá no Facebook tem a participação, quem quiser, e é muito importante que vocês deixem os recados lá, porque a gente olha sempre um a um, isso é muito importante e a gente desde já agradece a participação de todos. Olha só, a Vanessa Gaffrey. Antes de pensarmos em quando devemos reestruturar as escolas públicas, se falta papel higiênico, álcool em gel e merenda escolar, imagina seguir os protocolos de segurança. Nós não temos o mínimo. Esta é a opinião, não é, da nossa telespectadora. Enfim, daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito disso. Em seguida também nós vamos mostrar como que está o mapa do distanciamento aqui no Rio Grande do Sul, praticamente alaranjado em boa parte do estado. Isso chamou a atenção de muitas pessoas também. Olha só, daqui a pouco nós vamos falar sobre a classificação final das bandeiras. A história do cachorrinho a gente vai poder mostrar hoje. A gente vai mostrar uma história de um cãozinho. O cuidador dele foi para o hospital, tá? E aí a ambulância do SAMU. Gente, olhem o cãozinho acompanhando o cuidador dele. Entrou, vocês viram entrar na ambulância? Volta ali a imagem. O cãozinho entrou e os atendentes do SAMU, né, permitiram, porque também é muito importante para o paciente ter a companhia da única pessoa, que talvez ele tenha, a única pessoa, o único ser ali, o cãozinho. Olha só, e que às vezes é tratado como uma pessoa, né? Tá ali, olha só o cãozinho entrando, só um pouquinho, só vamos mostrar o cãozinho entrando ali, já para chamar a atenção da imagem. E o cão foi junto e ficou lá com ele, olha ali, ó, ficou junto o cãozinho e pelo que, olha ali, ó, ele entrando. E o cãozinho, gente, ele ficou na frente do hospital. Tá na frente do hospital, daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Agora sim, vamos falar sobre o auxílio emergencial, que foi oficialmente, não é, prorrogado até o final do ano e seguem muitas dúvidas, com certeza muitas dúvidas. Como será o pagamento da próxima parcela? Né? Essa é a principal dúvida que se faz. Por isso, nós vamos conversar mais uma vez, desde já agradecendo, né, o nosso convidado. Já tivemos muitas conversas aqui no SBT, é o superintendente da Caixa Econômica Federal aqui no Rio Grande do Sul, Ricardo Biertrolli. O senhor me escuta bem? Boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Boa tarde, André, escuto muito bem. Obrigado, né, por essa oportunidade de conversar um pouquinho agora sobre, né, o segundo ciclo do pagamento do auxílio e também sobre os últimos lotes que foram aprovados.
Muito bem. Qual é a principal dúvida que vocês recebem aí na Caixa Econômica Federal a respeito do auxílio emergencial? Olha, André, vamos dizer assim, que dúvidas novas não se tem muito, porque a maioria já estão recebendo a quarta, agora vai começar até a quinta parcela, então já pegaram o jeito. O que nós tivemos mais nos últimos tempos foi em relação à liberação dos cadastros bloqueados, né, que a Caixa tomou aquela medida de prevenção em relação às fraudes, né, e isso gerou, né, algumas demandas, e que isso ajudou também que as pessoas utilizassem o aplicativo, já que a Caixa, né, nós fizemos as liberações, tanto na linha de fazer liberação diretamente no aplicativo, que foi a grande maioria, tanto para aqueles que foram nas agências. Então, talvez isso foi nos últimos semanas, né, o que deu um pouco mais de procura e que modificou um pouquinho em relação ao que nós estávamos apenas antes fazendo só o pagamento e agora também estão fazendo as liberações dos cadastros dos aplicativos. E, superintendente, já tem uma programação agora para os próximos pagamentos desse valor de R$300 até o mês de dezembro? Assim, André, essa decisão é sempre uma decisão de governo, né? Então, a Caixa só entra depois que for aprovado, publicado, e a Caixa recebe a autorização. Por enquanto, nós estamos trabalhando ainda, né, com as 5 parcelas, né, que tem um calendário até o final do ano, né, e de acordo com aquilo que nós já recebemos. Então, qualquer alteração que venha a haver por parte do governo federal, aí no momento oportuno nós vamos anunciar, né, se houver, obviamente, e como a Caixa vai trabalhar isso em relação aos calendários. Certo. O meu colega, o Glauco Pazza, hoje nós temos mais uma transmissão aqui, viu, superintendente? Mais uma transmissão e é incrível porque nós recebemos mensagens do Brasil inteiro, de pessoas interessadas, com dúvidas, com dificuldades. E o Glauco, ele sempre comanda essas transmissões e por isso ele vai participar com a gente agora. Glauco. Superintendente, boa tarde, um prazer falar com o senhor. Uma dúvida que algumas pessoas manifestaram é em relação ao uso do aplicativo, se perder, por exemplo, o celular, se a pessoa for roubada, tiver o seu aparelho roubado, o que ela tem que fazer? Ela tem que ir na Caixa, ela tem, logicamente, que registrar a ocorrência, a gente pede que isso aconteça, até pelos dados oficiais, enfim. Mas, diante da Caixa, qual deve ser o procedimento dela? Bom, para o uso do aplicativo, tem 3 informações que são chaves, né? Que é o e-mail, né, a senha e o número do celular. Então, só o fato dela perder o celular, enfim, não possibilita que outro use. Se algum desses 3 elementos, e a pessoa perdeu, esqueceu ou trocou de celular, enfim, tiver algum problema, ela pode procurar qualquer agência da Caixa, que a Caixa faz essa alteração, inclusive bloqueia o aparelho antigo, caso ela tenha perdido, né? Habilita o novo aparelho, ou se mudou o número do telefone, também habilita o novo número e já sai utilizando. Então, isso nós estamos fazendo agora nas agências, essa alteração. Pois é, mas, superintendente, essa é a minha dúvida, que eu pedi para o Glauco, inclusive, perguntar para o senhor. Essa é a minha dúvida, porque eu recebo a mensagem de um telefone de 20 anos atrás. E eu tentei mudar este número pelo sistema e eu não consegui. Me manda ir até a Caixa. E a pergunta que eu faço, essa de fato é a única alternativa para evitar o meu deslocamento e de tantas outras pessoas até a Caixa? É que, André, assim, foram aí 66 milhões de pessoas aí que estão no auxílio, né? E desses, uns 40 milhões estão via o aplicativo e outros são Bolsa Família. O telefone é um número-chave, né? Imagina assim, se fosse muito fácil, qualquer um alterasse o telefone, isso abria uma porta muito grande para a fraude. Então, essa alteração do número de telefone, do e-mail, né? Ou ligação com a senha, ele necessita de um presencial. Para evitar realmente a fraude, dar segurança que quem vai receber seja a pessoa, né? Evitar o que aconteceu logo no início lá do programa, né? Vocês acompanharam também, que nós tivemos que tomar várias medidas para inibir alguns fraudadores que estavam procurando algumas brechas. Então, só neste caso que é necessário. Pô, eu fui acertar exatamente esse caso. Exato. Acontece, inclusive, né? Nessa semana, o Glauco já está especialista no assunto também, né? Essa semana a Caixa fez mais algumas alterações, né, possibilitando que as agências, né, consigam fazer vários outros de bloqueio e ajuste, né, o que antes era mais difícil. Por quê? Para facilitar as pessoas. Se a pessoa vai lá, vocês acompanham aí, né? Todo dia nós temos filas de pessoas procurando as agências para receber. Se eu consigo resolver para esses, qual é o seu problema, que ele não consegue utilizar o aplicativo, ele já não vem do calendário seguinte, ele vai utilizar o aplicativo. Então, nós estamos assim, fazendo nas agências
né, para liberar que menos gente precisa retornar. Então, na prática, ele vai uma vez só e resolve, né? Nós tínhamos situações que nós tínhamos pessoas que estavam vindo pela terceira vez que nunca conseguiu usar o aplicativo. Agora nós estamos já fazendo as liberações ali para facilitar. Tem que ser presencial para poder identificar o cidadão. Superintendente, eu proponho para o senhor a gente fazer um pinga-fogo aqui, perguntas e respostas rápidas, porque nós reunimos, são dezenas de perguntas iguais. Então a gente reuniu e vai agora fazer então o chamado pinga-fogo, rapidinho, pergunta e resposta. Tenho parcelas atrasadas, mas fui aprovado. Vou receber tudo junto? Bom, nessa semana foi liberado 148 mil beneficiários que foram reanalisados, que tinham sido cancelados e foram reaprovados. Estes receberão tudo junto já no ciclo 2, tá? Aqueles que foram aprovados agora, eles vão receber a primeira parcela no ciclo 2, no ciclo 3 recebem 2 parcelas e no ciclo 4 recebem mais 2 parcelas. No final, todos recebem 5 parcelas. Bom, agora com relação ao cuidado que as pessoas devem ter, como faço para saber se uma solicitação da Caixa não é golpe? Bom, não acredite em sorte grande, que do nada te acharam e tem um dinheiro para te oferecer. A Caixa não manda SMS com link, a Caixa não manda WhatsApp com link. O único local que a Caixa conversa, vamos dizer assim, com o cidadão é dentro do aplicativo da própria Caixa. Então, qualquer situação que for fora desse ambiente, tome cuidado, porque pode ser alguém tentando roubar os seus dados. Tá. André, Glauco, uma pergunta sobre se a pessoa esqueceu a senha de acesso. Como é que faz a senha de acesso no aplicativo? Tanto a senha quanto o e-mail ou o número celular, pode qualquer agente da Caixa que no momento ali identifica um documento com foto, ele já libera para você e tu cadastra uma nova senha. como faço para desbloquear o aplicativo Caixa Tem pelo WhatsApp? Bom, primeiro ele tem que pelo aplicativo Caixa Tem, né? Dentro do aplicativo Caixa Tem, ele tem uma função que chama-se liberar acesso. Ele clica ali, aí o aplicativo, sim, ele remete ao WhatsApp, né? Mas num ambiente seguro, onde vai informar que tipo de documento ele tem que anexar para que seja liberado. Então, tudo inicia pelo aplicativo Caixa Tem. Se vir alguma mensagem direto por WhatsApp, desconfie, abre o programa e vai pelo programa do Caixa Tem. Eu já ia perguntar se esse seria um recurso que eu poderia utilizar, mas não, eu não tenho o WhatsApp deste número, que é o que eu preciso, né, modificar. Então, tudo, de fato, começa pelo... Já é um problema na origem. Já é um problema, já tem vício de origem. Ô, André, as pessoas... Aqui, ó, a gente está falando agora ao vivo e as pessoas estão mandando perguntas. Por exemplo, aqui a nossa live a telespectadora. A telespectadora. E é uma dúvida que, olha, muitas têm, mas vamos, através dessa aqui, perguntar para o superintendente, vamos ver se ele consegue nos ajudar. Tem como vocês me ajudarem? Fui ontem na Caixa e hoje também, e não tinha nada do meu auxílio. Fui na assistência, ou seja, no atendimento da Caixa, e a moça disse que estava tudo certo no meu Bolsa Família. Só que daí fui de novo e nada do dinheiro. Ela tem 5 filhos, precisa do auxílio emergencial. Lembrando que o Bolsa Família, os lotes foram pagos até ontem, né, superintendente? O que pode ter acontecido? Ela não manda mais detalhes assim, mas ela está desesperada. Essa situação, Glauco, acontece com frequência, porque essa análise dos cadastros, né, é feita pelo governo federal, enfim, o Ministério da Cidadania, e a questão do Bolsa Família específico, eles têm os dados do cadastro único. Então, já aconteceu ter casos, por exemplo, de serem cancelados o Bolsa Família, já teve casos em que as pessoas receberam no mês, outras receberam menos, porque isso é sempre reanalisado. Então, para a Caixa, a gente só recebe o lote de pagamento. Qual é a situação? Aí tem que fazer lá no 121, né, uma ouvidoria, enfim, perguntando por que ele não recebeu. Pode ser que ele já não faça mais parte do Bolsa Família. André, Oi. Pode ser mais uma? Pode. Bem rapidinho. Não, pode. É que assim, tem muita gente que entrou contestando, né? A partir do momento, por exemplo, que a contestação é aprovada, que a pessoa tem o direito mesmo, automaticamente isso é gerado para a Caixa e a Caixa já tem autorização para pagar ou como é que funciona? Isso no caso, só acrescentando isso, no caso de uma decisão judicial que tu te refere, Isso, Glauco. exatamente. Certo. Nós recebemos agora 2 novos lotes, né? Um com 275 mil pessoas, que foram 10 mil se inscreveram nos Correios,
né? E mais 265 mil que tinham contestado no aplicativo. Então, isso foi reanalisado e já vem essa liberação. E mais 148 mil que o Ministério também reavaliou. Então, toda vez que ele faz, ou foi pela Defensoria Pública, por exemplo, né, que ele pode ter contestado uma reprovação, mas que for aprovado, a Caixa recebe do Ministério a lista. Então, a Caixa não é ela que decide quem ela paga ou não. Então, mesmo decisões judiciais, né, elas são comunicadas ao Ministério, que ele vai enviar pelos lotes para a Caixa para pagamento. Mas, assim, estamos ainda recebendo. Então, todos aqueles que se inscreveram e que não tiveram uma resposta definitiva de aprovado ou não aprovado, ainda terão. No caso de pessoas que perderam o emprego depois do início do auxílio emergencial, né? Nesses casos, ela recebe os incentivos normais, né? Obviamente que não tem mais como solicitar, porque terminou lá no dia 2 de julho, me parece, né? Mas agora, por exemplo, no caso inverso, uma pessoa que estava com auxílio e arrumou um emprego, o que ela deve fazer neste caso? Ela precisa comunicar imediatamente que a Caixa Econômica que conseguiu um trabalho? Não, isso tudo é feito com cruzamentos pelo Ministério da Cidadania. Tá. Então, tanto é que aconteceu, alguns receberam 1 ou 2 parcelas, depois não vem a terceira, né? Então, isso o Ministério está sempre reanalisando. Se a pessoa ela quer, de livre e espontânea vontade, se antecipar, ela pode fazer a devolução do valor que ela recebeu, acessando o site do Ministério, e ali tem informação de como ela faz a devolução. Superintendente, além do auxílio emergencial, tem outras possibilidades que o governo está fazendo, como que é o saque emergencial, por exemplo, né, que pode-se utilizar o dinheiro do Fundo de Garantia. Eu queria que o senhor explicasse isso direitinho. Ontem teve, né? Sim, o saque emergencial do FGTS também está em vigor, né? E nós já temos, por exemplo, já liberado no aplicativo os nascidos de janeiro até setembro, né? Já está liberado via aplicativo. E no presencial estão liberados os nascidos de janeiro até março, né? Que ele já pode sacar lá o até R$ 1.045. Então, assim, são várias frentes que a Caixa está trabalhando também. Além dessa, nós estamos pagando o benefício emergencial para aqueles que tiverem interrupção do contrato de trabalho ou redução da jornada, né? E, além disso, também, nós temos uma frente muito grande aí com as empresas, através do Pronamp, e FGI, e FAMP, enfim, que para ajudar as empresas a manter os seus empregos nesse período. Então, são diversas frentes que nós estamos atuando simultaneamente. Esse valor de 12 bilhões, né, que eu acho que foi hoje, que eu li há pouquinho isso, que o governo liberou, 12 bilhões do Pronamp, né? Sim. Quanto que vai para a Caixa Econômica Federal? A Caixa Federal, ela tem a maior fatia. Não sei dizer agora quanto, porque eu tenho que esperar a autorização formal, né, de quanto vão receber. Mas, para ter uma ideia, naquela outra leva que teve de liberação, a Caixa foi o banco que mais rapidamente usou todo o recurso. É incrível, né? E esse novo recurso de 12 bilhões vai atingir também, vai ser oferecido também para os pequenos, porque a gente percebeu que muitos médios com faturamento alto também estavam, né, recebendo esse valor. Vai ser o mesmo sistema de distribuição, superintendente? A Caixa agora ela limitou esse valor para 87 mil para cada empresa, para que possa atender mais empresas. Ah, né? Sim, porque... E valores acima disso, nós estamos usando outras fontes de recurso, mas todas terão fontes de recurso, mesmo grandes empresas até as pequenas. E também com os mesmos benefícios de 6 meses de carência? Esse benefício ele varia conforme o faturamento, conforme o tipo de empresa, mas pode chegar até 12 meses de carência, por exemplo. Glauco, André, pra gente eu encerrar. queria fazer mais uma pergunta só relacionada ao auxílio emergencial. Vocês têm planejamento de fazer mais aberturas em finais de semana, por exemplo, das lojas físicas, enfim, da Caixa, superintendente? Sim, nesse sábado, por exemplo, nós vamos ter 2 calendários que nós vamos abrir no sábado, né, que vai ser o calendário do auxílio emergencial os nascidos do mês de setembro e do Fundo de Garantias nascidos no mês de abril. Então, para este sábado, nós vamos abrir novamente agências, né, muito provavelmente as mesmas que nós abrimos no sábado anterior, né, porque isso antecipa e faz com que a segunda-feira não comece tão pesada com tantas pessoas procurando recursos na segunda-feira. Então, as principais
cidades do estado, né, deverão ter as agências abertas também no próximo sábado. Então, no sábado, para o auxílio emergencial, são os nascidos no mês de setembro, correto? Isto. E no Fundo de Garantia, os nascidos no mês de abril. Certo. E no outro final de semana, o senhor já tem a programação? Não, ainda só tenho só desse sábado. Ah, então tá bem. Então, o auxílio emergencial para quem nasceu em setembro e o fundo de garantia para quem nasceu no mês de abril. Sempre aquela recomendação, né, André? Vá lá no site da Caixa. Geralmente, quando é feito esse anúncio, está tudo, inclusive na capa. Muito já, didático, né? Isso, muito fácil de acessar, né? O que a gente só acompanhou, hein, superintendente, é ainda o pessoal se amontoando em filas na frente da Caixa. A gente vê que o pessoal se esforça em solicitar o distanciamento, mas mesmo assim as pessoas insistem em se aproximarem. Isso não é bom neste momento de pandemia. A gente reforça também esse pedido para que as pessoas mantenham, né, esse distanciamento aí necessário e importante em meio à pandemia que vivemos, tá certo? Muito obrigado, doutor Ricardo Binstrolli, superintendente da Caixa Econômica Federal. Mais alguma observação para a gente encerrar que o senhor queira fazer? Não, eu acho que foi bem explicado, só agradeço a oportunidade, né, e acesse o aplicativo, né, porque até um dado, né, a maior parte, a grande parte está sendo pago hoje através das maquininhas de cartões de crédito, através do QR Code do aplicativo, né, o que cresceu muito, especialmente no último mês da utilização. Isso alivia também o atendimento presencial. Muito obrigado mais uma vez e uma boa tarde para o senhor, bom trabalho. É isso aí, acho que prestamos aí várias informações, não é mesmo, Glauco? E agora, Glauco, o nosso assunto é mais um assunto de muita polêmica, porque o governo propôs um novo calendário de volta às aulas hoje numa reunião, né, com as prefeituras e órgãos públicos. E quem vai nos explicar melhor este plano, né, de retomada é a colega Luciane Coleman, né, Lu? Porque nós estamos recebendo muitas mensagens de pais não querendo o retorno às aulas, até porque dizem, já estamos aí em setembro, último trimestre, seria um risco muito grande, Lu. Pois é, né, André? Daqui a pouco já é Natal, né? Começou setembro, falta pouco aí pro fim do ano. Inclusive, há pouquinho, então, Lu, André... inclusive há pouquinho estavam colocando aqui no estúdio música do Natal. Eu cheguei a ficar meio perdido, assim, eu disse, mas que mês estamos? Porque a gente não teve, né? Não teve a Páscoa, não teve diversas comemorações que vai, né, marcando o andamento do ano. Eu ouvi uma música de Natal no estúdio, eu disse, já estamos em dezembro. Não, mas falta pouco. Diga lá, Lu. Falta pouco, é. Então, André, hoje na reunião pela manhã que o governo teve com a FAMURS, né, que representa os municípios gaúchos, o governo apresentou então um novo calendário que prevê então o reinício, a retomada das aulas presenciais a partir do dia 8 de setembro, ou seja, na próxima segunda-feira, começando pela educação infantil, depois 21 de setembro, ensino médio e superior, 28 de outubro, os anos finais do ensino fundamental e no dia 12 de novembro, os anos iniciais. A princípio, isso valeria, André, para a rede privada. A rede pública seria a partir do dia 13 de outubro. Claro que isso é muito ainda preliminar, foi uma conversa nessa manhã. Diga, André. Só fazendo o 8 de setembro é terça-feira, viu? A gente estava falando que a gente se atrapalha com esse ano, que não está dia 8 de setembro, claro, é terça-feira, 7 exatamente. é a segunda que é feriado. Então tá, só feita essa observação. Exato, terça-feira, perdão. Então, recomeçaria então na próxima terça-feira, na próxima semana, né? Então, na rede estadual, a princípio seria a partir de 13 de outubro, também após um feriado que é o dia 12, né? O Dia das Crianças. Mas segundo o governo, os municípios, os prefeitos têm total autonomia para definir, não é obrigatória, né, essa retomada das aulas presenciais e é um assunto ainda que traz muita polêmica. Eu estou novamente aqui com a Helenira Guiara, presidente do CEPERS, que fez um novo levantamento, inclusive junto a escolas, agora com educadores que testaram positivo, ou seja, mapearam 142 escolas, né, Helenir, onde houve algum registro de educador que testou positivo e, mais uma vez, o resultado é muito preocupante, né? Boa tarde. Boa tarde, André, também. Olha, o resultado dessa nossa pesquisa nos preocupou muito, porque, vejam bem, foram pesquisados 76 municípios, as escolas de 76 municípios. Dessas escolas, nós fizemos levantamento que 142 trabalhadores da educação já foram contaminados. E vejam bem, nós estamos com um grupo restrito na escola, só os plantões, e já teve esse número absurdamente alto para testar positivo a Covid. Então, nós ficamos mais preocupados ainda
em relação à queda, que ainda não houve aqui no estado do Rio Grande do Sul, a queda da contaminação do Covid, e nós ficamos muito preocupados como deixar as crianças expostas, os trabalhadores de educação expostos a essa doença que ainda não tem cura. Nós fizemos uma reunião do Conselho na última sexta-feira e o Conselho agregou a tudo aquilo que nós colocávamos, que é a queda da curva, né? Ter testagem, agora agregamos, e ter os EPIs, agora agregamos mais a necessidade de termos vacina. E na pesquisa que nós fizemos também, 86% dos pais dizem que só mandam seus filhos quando tiverem vacina. Então ainda vai ter muito debate, ainda com certeza teremos muitos retornos, né? E nós esperamos realmente que o governo ouça a sociedade para que possamos ter uma volta tranquila e segura às aulas. Por sinal, né, André, eu sei que tem muita gente participando, opinando, né, nas nossas páginas em relação ao retorno das aulas, porque assim como o auxílio emergencial, a educação é o que tira o sono aí de muitos pais, muitas famílias, né, André? Aqui a Raquel Lacerda, por exemplo, deveria se propor algo do tipo facultativo, que na verdade, ele não é obrigatório, né? Eu acho que é importante a gente deixar isso claro também, sem obrigar ninguém. Estamos passando por um momento de medo, angústia e incertezas. Essa é a opinião da Raquel Lacerda. A Ariane Mendes: sou a favor, aliás, já demorou demais. Essa é a opinião da Ariane Mendes. O Cláudio Martins: eu sou contra a volta às aulas presenciais, não tem vacina, não tem controle sobre esse vírus, fica impossível mandar os pequenos às aulas. Agora, quando a gente, presidente, quando a gente ouve muitas manifestações assim de autoridades da área da saúde ou mesmo da educação de outros estados. São Paulo, por exemplo, né, tinha uma programação, mas eles decidiram prorrogá-lo, deixar para outubro, em se pensar na volta às aulas. Mas em São Paulo eles fizeram testes com alunos. A primeira etapa foram 6.000 alunos testados. A senhora tem algum indicativo de que seja feito algum exame assim, numa proporção como essa aqui no estado? Não, aqui no estado, infelizmente, André, não foi feito ainda nenhuma testagem em massa. Nós temos algumas ações de prefeituras. A prefeitura fez, como Palmeira das Missões, por exemplo, eu sei que fez testagem, mas a prefeitura bancando. O estado não teve. Veja bem, São Paulo, eu acho que tu deste um belo exemplo. São Paulo, a fazer essa testagem, ela percebeu um alto índice de contaminação de crianças assintomáticas, que é o nosso grande medo aqui. Aqueles que têm os sintomas poderão ser barrados de entrar na escola. Mas quem for assintomático, como vai acontecer? Então, sem testagem em massa, isso a gente não vai ficar sabendo e podemos correr o risco de transformar as escolas, então, num polo de distribuição de coronavírus. André, e olha só, nesse levantamento do CEPERS tem uns dados interessantes, viu? Esse mapeamento que eles fizeram, ou seja, 142 escolas com registros, né, de algum educador com Covid, como a Helenira ainda bem lembrou que eles estão em plantões, ou seja, não estão dando aula, não estão em sala de aula, né? Só 142 escolas... Esses 142 contaminados são funcionários de escolas, é isso? Que estavam em funcionários e educadores, isso. Em plantão, certo. Eles fizeram esse questionário por telefone e aí as pessoas iam dizendo, aqui na escola teve um, aqui não teve nenhum. Então, a gente teve esse mapeamento, ou seja, 16% do total das escolas já tiveram algum registro de Covid, mesmo sem aula. 75% então dessas escolas que tiveram algum registro da doença não tiveram uma pronta higienização do espaço. Quase a metade teve redução de horários, não teve redução de horários nos plantões, ou seja, seguiu trabalhando normalmente. Quase 70% dos educadores têm feito, então, plantões para atender a comunidade, para receber ou entregar trabalhos nas escolas. E quase a metade são considerados do grupo de risco, né? Isso pelo questionário que foi feito. E ainda mais da metade diz que não tem material de limpeza e 71% diz que não tem máscara. Ou seja, é uma situação de precarização, né, Helenir? Total. Tanto é que a contaminação aconteceu por isso, né? Se o professor ou funcionário não leva a sua própria máscara, não tem máscara.
Não tem álcool gel, os repasses para as escolas estão atrasados. Então, tudo isso vai ajudando para que o Covid entre dentro das escolas. Pois é, falta tudo, André. Falta funcionário de limpeza. Até dificuldade com banheiro, né? Não se tem banheiros, ou às vezes suficientes para que as crianças façam a higienização básica, que é lavar as mãos, porque, lembrando, o álcool gel é na substituição de água com sabão. O álcool em gel elimina 80%, quer dizer, também não é 100%. Então, são uma série de itens que, de fato, a gente precisa olhar com atenção. Mas, André, assim, as escolas, por exemplo, pias, só existe dentro dos banheiros. Deveriam ter sido instaladas mais pias exatamente para a higienização das mãos dos nossos alunos. Então, é muito precário e 92% dos diretores das escolas pesquisadas disseram que a escola não tem estrutura para receber os alunos dentro daquilo que deveria ser o mínimo de qualidade para não corrermos o risco de contaminação. Tá bom. Obrigado, Lu. Agradece também a presidente do CEPERS. Professora, obrigado por ter conversado com a gente. Boa Tchau, tarde. Lu. Se cuida. Obrigado, professora. Obrigado. É importante tu ver essa... Eu não sei porque, eu acho, né, Glauco, já deveria ter sido feita também uma profunda análise, né, um retrato das escolas aqui no estado. Porque lá em São Paulo, uma outra informação importante, que boa parte dos alunos, destes 6 mil que foram testados, convivem com pessoas idosas, né, familiares, ou mais de 5 pessoas dentro de casa. Então, esta é a preocupação. A criança, por si só, ela pode ser assintomática, ela pode uma série de coisas que mostram um número bastante, digamos assim, tranquilo, né? São crianças que não têm febre, não têm sintomas. Agora, a partir do momento em que elas estão juntas e que elas estão circulando, a probabilidade de circulação do vírus aumenta de uma maneira muito grande. É o que a gente chama de vetor, né, Exato. André? Agora, sobre São Paulo ainda, olha só como muda a realidade. São Paulo, até a merenda teve que ser mexida. A merenda que eles preveem para a escola é a chamada merenda seca. Ou seja, não tem nem manipulação por causa do risco da Covid. Entendemos toda a situação, da importância também da volta às aulas, né, para a cabecinha das crianças, mas a coisa tem que ser feita de um jeito que a gente não pode tornar o caldo, porque nós estamos mantendo as coisas assim no limite, né? Então agora os prefeitos vão ter que ter muita habilidade para seguir então com essa possibilidade de retorno. É uma pena, a Assembleia Legislativa, eu acho que repassou 6 milhões de reais, 6 ou 8 milhões, e a gente não vê hoje o ensino online. Claro que de emergência o ideal é o presencial, mas enfim, isso já poderia estar muito mais avançado do que está aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, 1h02 agora. Por falar nisto, tá tudo alaranjado, né? Ou quase tudo aqui no estado, né? Muita gente foi pega de surpresa. Aline Schneider, a última vez, né, que o estado teve apenas 4 regiões na bandeira vermelha foi lá na semana de 22 de junho, ou seja, hoje bastante diferente. Uma surpresa para muitas pessoas. Direto do Vale dos Sinos, Aline Schneider. Boa tarde, Aline. Oi, André, boa tarde a todos. Aí em Porto Alegre, por exemplo, 23 de junho, a última vez que isso não acontecia, né? Porto Alegre, mais 16 regiões estão sim na bandeira laranja. Foi uma surpresa para todo mundo, aqui também na região de Novo Hamburgo, que dormiu na bandeira vermelha, acordou na bandeira laranja. Por que isso aconteceu? Porque as regras mudaram. E aquela trava que existia não existe mais. Antes, quem passava muito tempo na bandeira vermelha tinha que se preparar para voltar para a laranja, lembra? Agora isso não existe mais, pode voltar assim de um dia para o outro. Agora, a Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos já adiantou que aqui isso não vai acontecer, não. Essa preparação ela vai acontecer, não vai se pular de uma bandeira para outra. Inclusive, o que vocês estavam falando sobre o retorno às aulas, aqui na nossa região, pelo menos nas escolas públicas, esse retorno não será na mesma velocidade que está propondo o Estado, porque os municípios podem ter gestão em relação a isso. É uma situação muito preocupante, porque quando se fala de bandeira vermelha para laranja, há quem pense que, opa, agora está tudo bem, a gente não precisa mais cuidar, né? Não, é assim não.
Não é assim. Bom, continuar com a vigilância, André. É verdade. Obrigado, Aline Schneider. A gente vai falar ainda bastante disso amanhã, inclusive. Hoje a gente está um pouquinho apertado de tempo, até porque entrou uma informação em seguida sobre a possibilidade de impeachment do prefeito aqui de Porto Alegre. Agora já vou falar sobre isso. Obrigado, Aline Schneider, direto do Vale dos Sinos. Atenção, o processo de impeachment do prefeito Nelson Marquesan Júnior, que corre na Câmara de Vereadores da capital, foi suspenso pela Justiça. O juiz da terceira vara da Fazenda Pública analisou o pedido da defesa do prefeito que sugere falhas no trâmite do impeachment. O argumento é que o andamento teria sido acelerado pelos parlamentares. O magistrado decidiu parar o processo até o julgamento do mérito da ação, o que deve acontecer nos próximos dias. Ainda com bastante repercussão esse caso, né? Nós vamos acompanhar. Isso a gente já tinha comentado a respeito desta possibilidade. E vamos aguardar a repercussão. Decisão que saiu agora há pouquinho aqui na Justiça no Rio Grande do Sul, Glauco. Exatamente, André, que pode ter um impacto muito grande, né, dependendo do rumo que tomar essa discussão aí, mas essa decisão agora foi tomada e se espera, então, o que vai acontecer depois que a defesa for feita de acordo com os prazos regulamentares, né? Agora, atenção para essa cena. Olha, parece um filme, né? Um filme de um cãozinho, né? Um cãozinho que acompanha o cuidador dele por onde vai, por todos os lugares. E aconteceu aqui no Rio Grande do Sul um caso, tá ali, pendurado na ambulância do SAMU, Glauco Pazza. Pois é, dizem que o cão é o melhor amigo do homem, eu não sei quem é que inventou, mas eu concordo. Aconteceu em Uruguaiana, o dono deste cãozinho foi atendido no calçadão, no centro da cidade. Ele se sentiu mal, estava desacordado, inclusive, quando o SAMU chegou e acabou conduzindo este homem. Olha. Só que eles não contavam é que o fiel escudeiro, o amigo do homem, o cãozinho, fosse querer ir junto. E ele se aproximou da viatura do SAMU ali, entrou dentro da viatura. E o seguinte, ó, ele foi até o hospital, a Santa Casa lá de Uruguaiana, esperar o atendimento. Quando o dono foi liberado, estava lá o cãozinho, esperando por ele, e os dois foram para casa. Olha é ou não é sensacional? Não, é incrível. Não, e aquela imagem do cãozinho que aparece, ele sozinho, é na frente do hospital. Isso. É na frente do hospital, aguardando. Aí o momento que ele quer entrar na ambulância... E aí ele ficou na frente do hospital, ninguém, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, e ficou o cãozinho aguardando o dono dele ser liberado. É a chamada amizade sincera, que não Aí, exige nada em troca a não ser carinho, né, André? É ou não é? Não, é uma coisa absurda. E a vestido, sensibilidade... olha o detalhe, vestido, né? Que devia estar frio, logicamente. E sendo cuidado por pessoas que certamente circulavam por ali. Essa é uma imagem que, olha, esses bichinhos são incríveis. É mais uma lição que a gente, né, aprende com eles, né? Muito bem, então, agora, rapidamente, às 14h, tem a nossa live sobre auxílio emergencial, né? Dinheiro. Quem não gosta, quem não precisa. De repente o seu está esperando lá, live, a partir das 2h, Facebook do SBT, mande a sua pergunta. Muito bem, nós voltamos amanhã às 11h40, lembrando que às 19h20, segunda edição com o Marcelo Chemali. Até amanhã, uma boa tarde a todos. Tchau, meu amigo Glauco Pazza. Tchau, pessoal.